A gente, quando vai escolher a nossa nova profissão de personal organizer, às vezes a gente acredita que basta ter uma paixão por organização e saber organizar para que a gente realmente tenha um negócio, né? E o que acontece, meninas? Nem sempre ou quase nunca isso funciona, né? Porque a gente, quando vai viver disso, a gente tem que entender que a gente vira empreendedor. Então, saia a gente de uma empresa por ter sido demitido ou por realmente não estar mais aguentando aquele sufoco, aquela coisa do não aguento mais esse estresse que eu estou sofrendo, então eu preciso dar um tempo nisso, eu preciso ter uma carreira um pouco mais calma, né? E isso é uma das coisas que a carreira de personal organizer realmente nos proporciona, mas existem outros estresses, porque você vira uma empreendedora. As primeiras coisas que a gente precisa é entender que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. E a gente, às vezes, acredita que a primeira coisa que a gente precisa, né, para ter um negócio é ter cliente. E não, a gente não começa por aí. Elas acham que eu sou personal organizer, as pessoas vão bater na porta dela, né, e vão falar assim, olha, eu tenho uma casa para você organizar aqui, tá aqui 10 mil reais, vocês organizam a minha casa. As coisas não são assim, né? Só que para esse cliente chegar até você, a gente tem um certo processo para desenvolver. Não é qualquer cliente que vai nos oferecer ou que vai identificar o valor do nosso serviço. O que acontece com a grande maioria das POs? Começa tirando para todo quanto é lado, começa achando que todo cliente, toda pessoa que aparece na frente dela é um cliente, e não é bem assim. Até para a gente poder fazer o nosso laboratório, a gente precisa de uma certa estratégia para a gente poder fazer. Então, começar o nosso negócio de organização, ele demanda de um processo, ele demanda dos primeiros cuidados, né? Eu diria que uma das primeiras coisas que a gente precisa ter claro na cabeça da gente quando a gente vai começar, eu diria que são os 2 primeiros passos básicos para a gente começar um negócio, primeiro, entender que não é só amor à organização. A gente precisa entender que a gente precisa estruturar o nosso negócio. E a gente começa estruturando o nosso negócio por 2 coisas básicas. Primeiro, tentar identificar qual é o nosso nicho de mercado e, segundo, qual é a nossa persona, que é uma pessoa muito mais específica dentro deste público-alvo. Né? E por que a gente define isso? Porque as nossas ações são mais certeiras. Quanto mais eu afunilo as minhas ações para um tipo de pessoa, mais certeira fica a minha prospecção. Quanto mais focado você fica na sua prospecção, mais provável de trazer esse cliente para você. Por isso que a gente faz as nossas ações de prospecção para uma persona.